Oi, pessoal. Let's talk about lesson 4 today, ok? O título da lesson 4 é What time is the next bus? Então, a gente vai ver ali, vocês veem nos objetivos, né? A gente vai falar de meios de transporte, né? Means of transportation, vocabulário referente a isso, né? Pontos de referência na cidade, how much, cores, né? E horas, certo? E também mais um pouquinho de prepositions in, on e at, ok? Então, só fazendo um percurso pelo PDF aqui de vocês. Vocês começam sempre com um dialogue, né? Olha aqui a Rosa, né? Pedindo informações, né? What time is the next bus, né? E, enfim, vejam ali o diálogo. Depois, vocabulary, means of transportation, certo? Dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no nosso fórum, ok? Question words, então aqui, como é que eu pergunto, o que eu uso, né? What's. Então, what mais o verbo to be, what's é a contraction aqui, né? Então, já respondi a uma pergunta sobre isso no fórum, inclusive. Muito bem. Ou when também, né? Se vocês lembram. When, quando. Muito bem. Depois, gente, mais vocabulary, tá? Pontos de referência. Um pouquinho sobre how much. Então, aqui vocês têm exemplos, né? How much is, se for singular, e how much are, se for plural, ok? E aí as possible responses, as possíveis respostas, ok? Depois, colors, então vocabulary de colors para vocês. Como organizar as colors, né? Então, isso já foi falado nas aulas anteriores, mas a cor é um adjetivo, de certa forma, né? Então, ela vai preceder o substantivo. Então, vejam ali, né? O exemplo, Dub's black bicycle, né? O black aqui vem antes de bicycle. Muito bem. E aí, depois, seguindo, vocês têm asking and telling the time. Então, esse aqui é um conteúdo bem importante, né? Como é que eu pergunto a hora? What time is, né? Aqui o primeiro exemplo que vocês têm. What time is the next bus downtown, né? Que horas é o próximo ônibus para o centro da cidade? It's at 7:50, né? Então, é às 7:50. E se vocês quiserem saber que horas, né? Que horas são? What time is it? It's, aqui o exemplo, 9:20 p.m. Então, tem uma outra questão, né? Sobre o PM e o AM, que é explicado aqui para vocês, que vocês devem ver já nas configurações do celular de vocês, né? No alarme e tudo mais. Muito bem. Aqui nós temos possibilidades de vocês falarem as horas, certo? Então, there are many possibilities. Temos muitas possibilidades, né? E aí, depois, prepositions of time, a gente volta, né? Para o assunto prepositions, ele sempre vai nos acompanhar, na verdade, né? Então, from, to, certo? Então, deem uma olhada aqui em quais são as prepositions mais utilizadas. Muito bem. Depois, também mais prepositions, mas agora prepositions of place, né? Em se tratando de lugar em relação aos meios de transporte que vocês têm, ok? Então, in e on são as mais utilizadas, vocês vão ver exemplos ali. Depois, um pouquinho sobre linking sounds, como vocês falam, né? It's on, it depends on, it goes along, né? Essa ligação, as palavras que acabam se juntando, né? Um som de uma palavra se juntando ao som da palavra seguinte. Tem algumas dicas, né, sobre pronúncia na apostila também. Muito bem. E para finalizar, um textinho, Little Details, que fala, gente, sobre questões culturais, né, como eu já falei para vocês.
Então, a questão da punctuality é muito importante. Change, que é o nosso troco, né? Então, esses textos são bem importantes para vocês se familiarizarem um pouco com algumas questões culturais que podem ser diferentes, né? De uma cultura para outra. É isso, gente. Essa é basicamente foi um percurso que eu fiz com vocês, como eu tenho feito, né? Na lição 4, ok? Dúvidas que vocês tiverem em relação a essa aula, por favor, coloquem então as perguntas no fórum da Lesson 4. Thank you, see you!